Vamos lá. Esse é o vídeo mais vulnerável, espontâneo e honesto que eu vou fazer na vida. E eu vou tentar ficar centrada o máximo que eu puder para compartilhar isso com vocês, que eu preciso tanto dizer e que eu nem sabia que eu precisava tanto dizer. Como vocês devem ter reparado, isso aqui é um quarto de hotel. Eu acabei de chegar. Eu tinha uma viagem a trabalho para São Paulo. E aí, no caminho, no carro, eu coloquei um podcast para vir ouvindo, para passar o tempo. A gente sabe como que é São Paulo. E eu sempre venho ouvindo coisas que eu geralmente já consumo aqui no YouTube, que são as pessoas que falam de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, tudo isso. E eu falei assim, não, me veio uma coisa muito forte, assim, não, ouve o podcast de finanças, eu não lembro o nome agora do canal, mas é um podcast de finanças que tem como convidada a Silvia Braz. Nada a ver com nada que eu tinha planejado, que eu geralmente faço. Fazia tempo que eu já queria ouvir esse podcast, mas é muito difícil eu sair do meu nicho. E aí me veio essa coisa de, tipo, ouve pra você ir mais leve, não ficar pensando tanto em absorver conhecimento. E aí, conforme ela ia falando da trajetória dela como influenciadora, me passou muito um filme na cabeça. E eu fico assim, nossa, gente, eu sou comunicadora de formação, de coração, de tudo. E agora eu não tô conseguindo ser ativa dentro desse meu propósito de comunicar por vários motivos. E aí eu me peguei pensando em por que que eu não tô fazendo isso? O que que tá me impedindo? Eu ouvia o podcast, parava um pouco, refletia, voltava, enfim. A conclusão que eu cheguei, além de outras, é que eu precisava vir gravar esse vídeo. Porque uma das minhas travas é justamente eu ficar muito preocupada com o que os outros vão pensar, se o vídeo vai ficar bom, se depois eu vou, sabe, tipo, eu fico muito preocupada com tudo menos passar uma mensagem. E aí eu falei assim, eu vou chegar, fazer meu check-in e vou gravar da forma que der, que eu tiver, sabe, sem ficar me preocupando tanto, porque isso me trava, isso me tira, isso me sabota. Então, essa foi a primeira coisa que eu identifiquei, que é: "Ah, eu preciso ter isso ou aquilo, esperar tá perfeito", o que muita gente tem, né. Só que não é iniciar. Eu já tô na internet há mais de 10 anos, só que eu fico indo e voltando. Por quê? Eu identifiquei que o principal é justamente isso. Eu tô aqui gravando e aí depois eu fico colocando empecilhos, principalmente dentro do que o que os outros vão pensar. Ou não vai chegar nas pessoas, não vai fazer sucesso. Já tem muita gente falando sobre isso. Eu não sei falar bem, eu perdi o feeling de falar. Nunca, faz 10 anos que eu tô nisso e nunca consegui dar certo. Eu preciso tentar outra coisa. E aí eu comecei a divagar sobre, então tá bom. Deus, me ilumine nesse exato momento aqui agora. Eu sei que o que eu quero na minha vida agora é, agora não, né? Sempre quis, é me comunicar de alguma forma. Me ilumina para eu saber como. Porque se até agora eu fiz e não deu certo na minha cabeça, é de um outro jeito? É para continuar? Só me guie, sabe? Eu pedi muita orientação a Deus naquele momento, sozinha no carro, eu ia ser Silvia Brás, sabe? E aí, a resposta, ela foi algo muito óbvio. Deus não virou e me falou assim, faça isso. Porque aí você pensa, não, eu preciso fazer algo fora da caixa, eu preciso fazer algo que ninguém tá fazendo. E aí, eu achei que eu ia ter uma ideia brilhante de lâmpadazinha em cima da cabeça, mas não. Deus só falou para mim, faça o que você estava fazendo antes. E aí eu falo, tá, vamos lá. O que eu estava fazendo antes? Beleza energética. O que eu estou fazendo agora? O meu projeto do Elvis Presley, que é um projeto de comunicadora, que é como se fosse tipo um tema que eu falo, e aí ele tá lá indo muito bem e tal, e o Beleza Energética tá parado. E aí por que que ele tá parado? Porque eu estava produzindo conteúdo e eu ficava com medo do que os outros iam pensar. Na verdade, muita coisa eu chegava a gravar e não publicava, porque eu falava assim, não, isso aqui vão pensar isso e aquilo. Ah, porque pode gerar um mínimo de, sei lá, de uma pessoa pode comentar que não gostou. E aí esse é o fim do mundo. Quando que isso é o fim do mundo, né, gente? Mas tudo bem. O do Elvis tá rolando e o do Beleza Energética tá parado. E aí, quando Deus me iluminou o coração, é o Beleza Energética, não precisa ficar inventando a roda, não precisa ficar indo muito longe. Existem outras coisas que eu tenho vontade de fazer, mas que no momento eu não consigo. Então, assim, só volta a fazer. Volta, pega, pega onde você parou e só retoma. E aí, contextualizando, o Beleza Energética, que tá parado há alguns meses, ele sempre foi e voltou, sabe, na minha vida. E eu acho que sempre foi por causa de uma falta de disciplina, sabe? Uma coisa assim, ai, não tá dando certo, vou parar. Ou, ai, comecei um projeto, um emprego novo, aí eu parava, mas ele sempre voltou pra minha vida. E aí, eu não me sinto apta, capaz, eu não me sinto nada pra falar de Beleza Energética. Mas ele veio canalizado, ele veio como um presente pra mim, ele veio como algo que foi um outro momento da minha vida que Deus falou no meu coração. E aí, eu só preciso retomá-lo. Mas foi muito importante eu ter parado esses meses, eu ter sumido,
porque eu acho que eu não estava à altura da beleza energética. Eu não estava sendo a pessoa que eu precisava ser para ser canal, porta-voz desse assunto. O que é beleza energética? Basicamente é o que a palavra já diz, né? É aquela beleza que vem de dentro, é você entender que a sua autenticidade é o que vai falar mais alto quando você vai se destacar ali e você quer ser mais magnética, você quer ser mais confiante e a autoestima é muito bem resolvida, tal. E aí, eu tava me sentindo uma fraude. Por quê? Eu estava falando de beleza energética, mas eu não estava vivendo, eu não estava me sentindo bom bastante para aquilo. Então, o que adianta eu vir aqui na internet fazer como muita gente faz, que é só falar da boca para fora? Eu me senti assim, pelo menos, né? O que adiantava eu falar da teoria, mas vamos falar assim dessa forma. Mas eu não estava exercendo na prática. Eu não estava me sentindo bonita, eu não estava me sentindo autoconfiante, eu não estava me sentindo autêntica, magnética, eu não estava sentindo nada disso. E por mais que o conteúdo fosse legal, ele estava falhando justamente no que é o diferencial dele, que é a energia. Então, se a minha energia não está passando aquilo, não adianta eu estar falando palavras vazias. Então, ele que meio foi ficou de lado por uns meses, e aí eu parei de fazer. E essa pausa foi muito importante para eu resetar a minha autoconfiança e resetar a pessoa que eu sou, não no projeto, mas na vida. Gente, a minha autoconfiança estava extremamente abalada. De eu precisar de validação externa para tudo, de eu não conseguir tomar uma decisão. Todo mundo ou alguém tinha que me falar o que fazer, porque eu não tinha confiança bastante para falar, ok, é isso. Medo do que iam falar na internet, medo do que iam falar, tipo, sei lá, na família, medo, de absolutamente tudo, uma dependência emocional. Foram outros fatores que também aconteceram na minha vida que eu precisei ficar mais pra dentro. E aí, realmente, eu quis parar de ser um pouco hipócrita, de falar de beleza energética onde eu não estava sentindo, né. E foi bom, sabe, que esses meses todos, não só nesse break da internet, mas eu dei um break da vida, gente, sério. Eu falei assim: "Olha, esquece tudo e todos". Eu me tranquei dentro de mim mesma, entrei na minha casa, comprei livros, mergulhei nos livros, mergulhei no autoconhecimento de uma forma onde eu comecei a tirar todo o barulho, porque eu tô dentro do caminho da expansão da consciência e espiritualidade há quase 10 anos. E sabe quando você vai acreditando em muita coisa, você tem muito repertório, e aí você perde, eu faço essa prática, eu faço aquela, medite desse jeito, daquele. E daí eu precisei dar uma limpada e falar assim, ok, o que faz sentido pra mim, no que eu acredito, quem são as pessoas que eu quero olhar, e ao mesmo tempo não colocar na mão de outra pessoa o que eu precisava ter. Então, assim, ai, beleza, eu aprendi que essas práticas são muito legais, vão me deixar mais autoconfiante. Mas quem tem que saber definir sou eu. Eu que tenho que virar e falar assim, faz sentido. Eu precisava parar de buscar o outro que só eu poderia conseguir. Eu preciso parar de ser uma fraude para mim mesma. Isso tudo que eu tô falando, gente, não é que eu iluminei, não. Eu ainda estou nesse processo. Mas é que eu acho que a gente não pode esperar estar perfeito para começar. Se o sinal veio agora, eu tô aqui gravando, desse seja o que Deus quiser. Então, eu precisei parar de ouvir todos para poder me ouvir, sabe? Eu precisava que a terapeuta me falasse o que fazer, eu precisava que fulano num canal me dissesse que aquela prática é certa ou que aquilo é errado, eu precisava que minha mãe falasse, ok, pode ir, sabe? Então eu precisei falar, não, gente, peraí, vamos lá, vamos reconstruir essa autoconfiança. E é claro, de dentro para fora. Para que sim eu possa ter uma beleza energética, para que aí sim eu possa me sentir bonita, para que eu possa me sentir valorizada por mim mesma, para que eu banque as minhas decisões, para que eu banque um vídeo aqui que às vezes eu posso falar uma coisa que pode ser mal interpretado, que alguém possa não gostar, eu falo assim, olha, me desculpa. Eu me permitir ser não gostada por algumas pessoas, eu me permitir errar. Então, tudo isso está fazendo parte do meu processo. É muito engraçado, porque isso eu preciso aprender isso, sabe? Minha mãe olha, ela fala assim, mas como ela não, ela fica indignada. Como que você não se acha bonita? Ou como que você não, olha, você é tão inteligente, você é tão estudada. Eu falei assim, mãe, você tem um processo, você já veio com isso integrado. Eu preciso aprender a parar de acreditar tanto nos outros para acreditar em mim. Não é que eu vou ficar egoístona, tipo assim, gente, não quero mais saber do que vocês acham ou só fazer o que eu quero. Não. Mas é que eu precisava sair de um extremo e tô precisando ir para outro para chegar no equilíbrio. Então, eu precisei dar um grande F para tudo, para poder ver o que eu queria. E a partir daí, eu poder trazer com verdade aqui para vocês o que é beleza energética, o que é meu processo, o que eu tenho vontade de falar. E aí tudo vai fazer mais sentido. Porque eu ainda acho que, sei lá, o meu conteúdo às vezes pode ser muito mais do mesmo. Ou eu não tenho propriedade para falar. Porque eu tô, sabe, tipo assim, e aí eu me saboto aqui fazendo vídeo. Eu me saboto na hora que eu vou editar, que eu corto uma coisa muito legal, mas que eu acho que pode gerar uma má interpretação.
Eu não posso porque eu tô sem maquiagem, porque a luz não tá boa, porque eu não tô com microfone. Então eu preciso me colocar em movimento e entender o processo que eu preciso passar. E essa transformação que é a gente sair do nosso próprio casulo, para que eu consiga falar sobre beleza energética, mas antes eu preciso me sentir com essa beleza. Eu preciso me sentir boa o bastante, parar de me comparar, é uma coisa que a gente acaba fazendo muito e que a gente vê em redes sociais o tempo todo, então eu acabo me comparando muito, eu acabo achando o conteúdo do outro muito mais legal, e o meu, ai, não, o meu tá tão fraquinho, né? Então, assim, se eu não acreditar no meu conteúdo, se eu não acreditar na mensagem que eu tenho pra passar, se eu não acreditar que eu vou sim dar certo, pra quê, gente? O que que eu tô fazendo aqui? Eu poderia fazer um canal de qualquer coisa, igual eu faço do Elvis, que eu amo fazer o do Elvis, mas do Elvis eu tenho uma confiança, sabe? E por que eu não posso fazer isso aqui também? Sabe? Então, eu vim pensando muito isso na viagem e aí me veio assim: olha, você vai, abre o celular do jeito que você tá mesmo e grava e fala do seu coração, sabe? Porque eu acho que isso fala muito mais do que qualquer estratégia, do que qualquer algoritmo, do que qualquer gancho. É claro que a gente usa as ferramentas, a gente joga o jogo, mas é que chega um momento que a gente precisa parar de ser engessado e realmente fazer aquilo que faz sentido. E só parar de seguir tantas regras e ser a sua própria regra. E eu tô fazendo isso agora. O que importa é a mensagem, nada mais. Tudo isso aqui, ó, é só, sei lá, né, é só um apelo visual, é um, né, é a parte que você tá vendo, mas eu precisei ter essa coragem de me enfrentar dentro dos meus próprios sabotadores e falar assim: "Olha, é isso". E assim, desapegar também do resultado, sabe. E falar: "Tá bom, eu vou fazer esse vídeo e não tem problema, o que for, assim, a gente faz". É claro que eu não vou vir aqui e simplesmente falar: "Ok, falei do meu coração é isso", não. Eu coloquei um plano de ação na minha cabeça. O que que eu vou fazer a partir de agora? Quais são os vídeos que eu vou fazer? Eu vou voltar de verdade? Mas olha só, eu vou ter que dispor "X" tempo no meu dia, que às vezes eu não tenho, para conseguir. Eu vou ter que me esforçar, eu vou ter sabe. Então eu já fui traçando essa estratégia, mas o ponto de partida é eu estar aqui agora abrindo meu coração. E por que que eu falo que esse é um vídeo mais vulnerável? Porque tá simplesmente eu desabafando, eu vomitando tudo aquilo que dentro de mim estava me consumindo. E que eu nem sabia, e que eu descobri vindo pra cá. Nunca foi minha intenção voltar com a beleza energética agora. Ele estava lá, quieto no canto dele. Eu falei assim: não, vamos lá, vamos, porque dentro de mim a fagulha ainda estava acesa e eu só precisava colocar um pouquinho mais de gás. E aí Deus veio na hora certa e sussurrou no meu ouvido e falou: vai, só vai. Pense nas coisas, claro, racionalmente, mas não deixe isso te parar. Traga o equilíbrio como tudo na vida a gente precisa trazer. E aí, compartilhando para finalizar, como que tem sido esses meus últimos meses, eu incorporei algo na minha vida que faltava, que era essencial, que eu não tinha, que é disciplina. Eu nunca fui disciplinada. Eu sempre fui muito mimada. De assim, não deu certo, vai pra próxima. De não ficar, não batalhar, não persistir, vou lá pro próximo. E não é na internet, porque na internet toma tempo, mas assim, em tudo na vida. Ah, não deu certo. Já tentei, não deu certo. Depois de um mês, deixa, tchau. E com a internet, olha que eu tô persistindo, só que sempre nesse vai e volta. Então, talvez eu precise ficar anos, se for preciso, falando sobre beleza energética, até eu ter algum retorno, talvez eu não tenha. É desapegar do resultado. E aí eu comecei a aplicar a disciplina na minha vida em outras coisas. Eu comecei a falar assim, ok, quais vão ser as práticas, que eu sempre fui das práticas, né? Eu sempre fui a do planner lá que dava check nas práticas que eu precisava fazer todos os dias. E eu falei, quais são as práticas que eu consigo fazer, que fazem sentido pra mim, que eu vou conseguir cumprir dentro da minha rotina? Vamos lá, vamos ser um pouco mais enraizada? Eu precisei trazer isso de parar de desistir, parar de recomeçar. Eu passei um período sabático nos Estados Unidos, eu falei assim: "Agora chega de recomeçar, agora vamos começar e vamos persistir". E aí eu peguei as práticas e comecei a fazer. E comecei a fazer com disciplina, com constância, sabe. Então, assim, é o clichê, tá, gente, não esperem nada demais. E, assim, não esperem também porque cada um tem que fazer as práticas que faz sentido pra você, porque, assim, ai, todo mundo fala que tem que meditar, eu não estou meditando no momento, tá. Pra mim agora, tá tudo bem, eu já medito lavando louça, eu já medito em outros lugares, tá. Então, eu comecei a fazer as práticas e comecei a persistir nelas e falar: "É isso que eu vou fazer, não importa se estou com vontade ou não". O exercício físico, pela primeira vez na vida, eu consegui pegar gosto, isso me ajudou muito. E a prática da escrita intuitiva, que sempre foi algo muito catártico para mim, catártico? Uma catarse muito grande para mim. Eu incorporei agora dessa vez com mais, assim, sabe? Claro, não é uma rigidez. Tem dias que eu não escrevo tanto bem, mas assim, sabe? É ir lá e fazer.
E tem todo um checklist, são poucas coisas, mas coisas que eu consigo fazer. E a partir do momento que eu aprendi a ter disciplina véia já na vida, gente, olha que, né, que vergonha de falar isso, mas tudo bem. Eu comecei a falar assim, não, tá tudo bem. Tá tudo bem se você posta um vídeo e não performou do jeito que você queria. Tá tudo bem se você tá há 10 anos na internet e o beleza energética nunca decolou. Só faça. Faça por amor, faça por propósito, faça por paixão, faça seja para atingir uma pessoa que seja. Faça porque tem que ser feito. Então, me ajudou muito nesse período sabático do mundo, né? Esse segundo agora, na segunda metade de 2025, onde eu precisei ir lá, minha escuridão interior, para entender, para sair e falar assim, ok, vamos lá então? A gente precisa escolher todos os dias, sabe? E eu já tô aqui com um plano de ação de como voltar. E ainda esse ano, posso falar mais ou menos assim, né? Não que eu esteja fazendo mistério, porque eu ainda estou fazendo aqui, né, na minha cabeça. Mas eu quero fazer um desafio de 30 dias para mim mesmo, para ainda reativar a minha beleza energética esse ano. Então, assim, eu preciso sair do lugar. E às vezes aqui falando, eu me coloco como, né, vamos lá. E aí é isso, é só retomar. Eu tenho aprendido muito nessa jornada de autoconhecimento recente, onde eu fiz uma limpa e só deixei o que realmente importava para mim. Foi muito importante aprender a cair e levantar. Ah, nesse dia eu não tô bem, mas amanhã eu vou estar. Tá tudo bem. Parar, uma coisa que eu aprendi com meu terapeuta, parar de se cobrar tanto. Eu sei que às vezes o que eu tô falando. Olha, eu já me justificando aqui, ó a sabotadora. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer muito mais do mesmo. Mas eu precisei ouvir a mesma coisa 500 vezes para conseguir absorver. E tem coisas que, se eu não continuo aprendendo todos os dias, eu esqueço, meu cérebro, sabe? Deixa pra lá, põe numa caixinha. Isso quem me ensina é a minha psiquiatra, que é aqui no YouTube também, a doutora Tânia, que você precisa sempre da repetição pra quebrar um padrão. Então, assim, se você tá ouvindo de mim, tá ouvindo de outra pessoa, de outra, que bom, reforce isso pra você. Porque se você tem um autossabotador, se você tem uma necessidade grande de validação externa, se você tem medo da crítica, se você não consegue marcar suas decisões, se você não é autoconfiante, é um processo. E aí, todas as noites antes de dormir, eu falo pra mim mesma palavras, tô fazendo aquela coisa assim, eu estou fingindo ser a pessoa que eu quero me tornar para me tornar essa pessoa. Então, eu ainda tô no começo desse processo de reestruturar minha autoconfiança. E eu quero trazer de volta a retomada da beleza energética na minha vida. E eu tô te convidando para vir junto comigo. Eu estou me vulnerabilizando ao invés de vir aqui trazer uma tática, uma fórmula de sucesso, de como você vai conseguir isso, para que a gente quebre um pouco de tudo o que precisa ser feito para fazer o que o nosso coração diz que tem que ser feito. Então, saia um pouco do externo, das fórmulas mágicas, para o, ok, para mim faz sentido isso. E para mim, nesse momento, o que faz sentido é vir aqui conversar com vocês dentro dessa exposição, vamos dizer assim, para poder realmente entender que é assim que tem que ser para mim e que seja da forma que tem que ser com você. Legal você se inspirar, mas se não inspirar, tudo bem, sabe por quê? Porque cada um tem que seguir o seu próprio caminho, tem que fazer o que faz sentido. E aí eu quero, é claro, compartilhar as coisas que pra mim são legais, do mesmo jeito que eu peguei de outras pessoas, eu bebi de outras fontes. Então, putz, eu vi outra pessoa falando que essa prática é legal, testei, deu certo pra mim, fiz. Então eu quero passar adiante. Então faça o que faz sentido pra você, tá? E eu acho que é esse o recado que eu queria dar. Eu sei que eu vou desligar esse vídeo e vou falar, meu Deus, vocês falam um monte de coisa. Mas eu só pedi para que, quando eu apertasse o botão de gravar, que eu fosse guiada por Deus, que Ele falasse através de mim e para que Ele falasse o que precisasse ser dito para mim mesma, acima de tudo, mas para que, é claro, eu estou colocando na internet, chegue para alguém. Então vamos juntos nessa jornada. Se você quer retomar ou se você quer acender a sua beleza energética, entenda que ela não é sobre o físico, entenda que ela é sobre você se amar tanto que esse amor do lado de dentro vai respingar para fora, as pessoas vão ver, e com isso você não vai se tornar mais bonita fisicamente. Isso vai te abrir portas para os seus sonhos, porque você vai se sentir bem confiante, sabe? Colocar o peito estufado para cima e atrás, mesmo com desafios, é como se você tivesse um monte de coisas vindo na tua direção e você só vai se afastando, você vai lidando, você vai desviando, mas você vai focada. O maior ensinamento de todos para mim que eu aprendi até hoje na vida é para conquistar, materializar qualquer coisa na nossa vida é preciso decisão. A gente precisa decidir mais do que tudo. Você precisa decidir que você vai fazer dar certo. Você precisa decidir que você vai conseguir aquilo que você quer. Ou mesmo que você não sabe o que você quer, você precisa decidir querer ter essa clareza. Você precisa decidir ser linda e não que
as outras mulheres não sejam lindas, mas você precisa ser linda do seu jeito. Pra parar de se comparar, pra parar de buscar no externo e pra finalmente se aceitar, se amar e falar assim: "Olha, todo mundo muito legal, mas eu me banco, eu me valorizo, eu me amo". E é isso que a beleza energética fala. Então, espero contar com vocês aí nessa nova jornada, nessa nova etapa. O meu 15º recomeço na beleza energética tá tudo certo, mas que a vida seja isso, que a gente sempre retome de onde parou ao invés de desistir. Um beijo.